agora, sou Juliana, eu trabalho lá na Santa Casa, eu sou professora hoje, eu sou enfermeira de formação. Eu queria começar parabenizando os médicos que estão aqui, eu sei que temos alguns. Hoje é dia do médico, parabéns aos médicos. Eu sei que pelo menos uma eu sei que tem aqui, que era a Marilda, que estava sentada aqui, sumiu. Está lá na outra sala. Está lá? Tá. Comendo, né? Então, eu ia dar parabéns para ela. Então, as outras e outras médicas que estiverem aqui, parabéns. Então, eu sou formada, sou enfermeira de formação, hoje eu trabalho na faculdade da Santa Casa. Eu tenho mestrado em bioética. Quando eu me formei, eu trabalhei na UTI por um longo período, eu UTI lá da Santa Casa também, tanto a pública quanto a particular. E depois que eu saí da faculdade, eu fiz um mestrado em bioética, ainda trabalhando na UTI. E depois eu saí da UTI e fui... E acabei entrando, comecei a dar aula, e depois de um tempo eu fiquei na faculdade, saí da assistência e fico na faculdade todo o meu tempo. Depois eu fiz o meu doutorado em saúde coletiva e eu sou do departamento de saúde coletiva. E lá eu dou aula para vários cursos. O curso que eu mais dou aula é o curso de medicina. Apesar de eu ser enfermeira, mas eu trabalho na formação médica. E eu faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa há bastante tempo e eu trabalho com bioética, né? Eu dou aula de bioética, eu dou aula de prática médica. É um tema que eu gosto, que eu trabalho há bastante tempo, e eu acho que perpassa todas as profissões e a vida das pessoas, né? O fato de eu trabalhar com pesquisa, eu acho interessante, porque a gente acaba trabalhando com o nascimento da bioética ali e vendo isso um pouco dentro de como as pessoas pensam na pesquisa, mas não necessariamente isso implica quando a gente pensa em vida, né? A pesquisa é um pouco diferente. Mas eu faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa lá da Irmandade, né? Da faculdade e da Santa Casa, é um mesmo comitê, isso também já há muito tempo. E trabalhar na UTI por um longo período também faz a gente refletir diversas questões da vida, né? Isso acho que me impulsionou bastante a começar a estudar a bioética e entrar nesse universo. E aí eu fiquei na Santa Casa, na faculdade, e lá eu entrei nesse mundo do estudo da bioética e trabalho com os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, mas onde eu fico bastante é no primeiro ano. E eu estava conversando aqui com a Nadir, né, que a questão da ética, a gente como professor se preocupa bastante, até o que a gente vê na formação do primeiro-anista, né? O que eu trabalho mais é o primeiro-anista da medicina, e preocupa bastante a gente já o que a gente enxerga nesses alunos que estão chegando na faculdade, uma vez que eles vão ser os profissionais que vão cuidar da gente daqui a alguns anos, né? A ética é uma coisa que está e é complicada em todos os lugares. Então eu acho que conversar sobre ética é sempre bom em qualquer estrutura, em qualquer lugar, porque a ética é uma reflexão, né? Ética leva a gente à reflexão, a refletir sobre a vida, a refletir sobre o que a gente está fazendo, sobre a conduta. E eu acho que é um pouco esse o objetivo aqui, né? Eu vim entendendo que a gente ia conversar um pouco mesmo, dialogar. Eu assisti a condução do palestrante anterior, achei bem interessante. Sei que é para cada um trazer a sua experiência aqui, mas acho interessante puxar alguns ganchos, até porque eu quis assistir para não ser repetitivo em algumas coisas, porque é natural do professor tentar trazer alguns conceitos. Falei para o Nadir, né? Eu trouxe 5 slides, a minha ideia não era trazer aula aqui, era que a gente conversasse, era a gente dialogar, refletir junto, mas eu tinha que partir de algum lugar, então claramente se quiser passar eu trouxe 5 slides para a gente tá dando... Quer que eu venha para cá? Melhor assim?
Eu comecei a falar, já foi o primeiro. Bom, aqui foi um pouquinho para falar do meu percurso. Agora parece que está dando eco, né? Um pouquinho do meu percurso, pode passar para o próximo. E os conceitos que eu trouxe de ética e moral. Eu citei o professor que veio, eu não sei quem estava, quem não estava no anterior, mas eu ia partir dos mesmos conceitos, por isso que eu achei interessante. Ele usou Paulo Forte, é o mesmo autor que eu gosto de usar. Eu acho que é um pensar de ética e moral prático, e eu acho que é bom sempre a gente retomar, porque é um pouco disso que a gente está falando, né? O pensar sobre a ética como é uma decisão individual, né? Por isso que quando a gente conversa, fala, a gente vai fazer um código de ética e conduta, super importante, inclusive todas as profissões têm, mas o que nos move na nossa ética? Ela é individual, né? Por isso que quando a gente pensa num conceito de ética, a ética é individual. O que move a minha ética são os meus valores, é uma decisão individual. Então, por mais que... E é sobre essa ética que a gente vai conversar hoje, né? Por mais que a gente tenha um código, sei lá, eu como enfermeira, eu tenho o meu código de ética de enfermagem, o médico tem o código de ética médica, e lá esses códigos a gente chama de ética deontológica, que é uma ética de deveres. A gente pega esses códigos, ele está lá, eu devo, ele pode, ele não pode, está cheio de não, né? É dever do médico, é vetado ao médico, é vetado ao enfermeiro, todos os profissionais têm esse código de ética. E não é exatamente sobre essa ética que a gente vai ficar falando, o que é vetado, o que é dever. Porque isso não é o que move a gente, a nossa atitude, a nossa conduta interior. O que move a gente é a nossa reflexão sobre os nossos valores, né? Porque pode estar escrito lá que você pode ou que você não pode matar uma pessoa. Você não vai matar uma pessoa com uma faca, mas a sua fala, a sua conduta, a sua atitude, você pode aos poucos estar prejudicando uma pessoa. E aí vai da sua ética individual, porque não está escrito lá, num código de ética profissional, as palavras que você pode ou não pode falar para o seu colega de trabalho, ou para o seu paciente, ou para aquele que você atende. Então essa é a nossa ética individual, que a gente escolhe valores e princípios individuais. E a moral é a sociedade, né, que a gente está inserida, e existe valores implícitos ali naquela sociedade. Então, essa é a moral. A moral, ela muda, ela de diversos grupos sociais que a gente está inserido. Então, a gente sabe que na sociedade que a gente está inserida, a gente não pode sair pelado na rua. É um código moral implícito para a gente. Tem outra sociedade que pode. Então, não é moral. Tem outras coisas que a gente sabe que dentro da sociedade que a gente está é moral ou não é moral. Então, são valores coletivos e que a gente tem que saber o que é na nossa sociedade, quais são esses valores da sociedade que a gente está. Onde eu estou inserido, o que é aceitável, o que não é aceitável. Dentro também dos meus princípios, o que é aceitável, o que não é aceitável. Dentro do coletivo que eu estou, os princípios éticos que eu adotei cabem nesse valor coletivo? Que às vezes também pode ser que não caiba, né? Os princípios que eu adotei como ético, no coletivo que eu estou inserido, está totalmente discrepante. É nesse coletivo que eu me insiro? É uma reflexão individual. Então, a ética, daí a gente pensa, esse aqui são valores que a gente reflete individualmente. A ética como disciplina, ela vai pensar, como disciplina, falo como um todo, né? A ética como estudo, ela vai pensar no comportamento humano. Ela vai pensar num bom viver, numa boa vida. Quando a gente fala, o que é bioética? O que a ética estuda, então? Lá, desde filósofos,
professores, enfim, estuda isso. O bom viver, uma boa vida, uma forma da sociedade conviver bem. E aí tem diversas formas, né? Cada um vai estudar de um jeito, para que as pessoas convivam bem. E eu acho que é sobre isso que a gente quer falar. Como que a gente pode conviver bem? Aí tem gente que vai escrever várias doutrinas, etc. e tal. Já passar? Aí eu sei que o professor que veio, o professor Paulo, falou um pouquinho do principialismo, que foi de onde veio a bioética, inclusive. E ele falou um pouco que são princípios que todo mundo, idealmente, tem que pensar quando a gente vai fazer alguma coisa, né? A gente respeitar a autonomia do outro, a nossa autonomia como sujeito, a justiça, a gente espera que todo mundo pense na justiça quando vai tomar uma atitude, que seja justo, a beneficência e a não maleficência, né? Que a gente faça sempre o bem. Isso pensando no grande, né? Aí a bioética, ela traz outras, e ela amplia um pouco, e era aí que eu queria chegar para a gente conversar. A bioética, depois, o principialismo foi de onde surgiu ali a bioética, e depois vieram outros pensamentos, outras ideias, e é onde eu gosto daqui da bioética, é um pouco dessa bioética de intervenção. Vieram bioéticas críticas, que pensaram um pouco na parte mais prática, bioéticas de pensando em populações mais vulneráveis, então tem a bioética feminista, bioética que pensa mais no racismo, são bioéticas mais críticas, que vieram mais nos anos 90. E aí essa bioética de intervenção, que eu acho que é muito bacana a gente pensar nela, pensando nessa nossa reflexão de o que a gente pensa como representante social, como o papel que vocês exercem hoje. Qual a implicação desse papel socialmente, né? Que eu acho que é essa reflexão a ser feita. E a ser feita cotidianamente, né? É que a gente entra em tudo na vida, né? A gente entra no automático. Não fica todo dia pensando, né? O que implica o meu papel? Porque é o nosso papel como cidadão, na verdade, né? Não necessariamente de um cargo, etc. Mas quando você ainda tem um papel social colocado, aí é mais ainda, né? Mas se for pensar, todo cidadão já tem esse papel. Um papel de responsabilidade social. Mas aí, como um conselheiro, o seu papel já é esperado algo de você, né? Além do cidadão, que também queria esse papel. Já. Então, a bioética de intervenção, ela traz um pouco desse pensamento de responsabilidade social. Então, eu acho muito legal a gente pensar nisso, que já é, na verdade, uma bioética que eu gosto de conversar dela com os meus alunos. E com todo mundo, assim, porque eu acho que acaba que dentro da ética médica, da medicina, falam muito do principialismo, e a medicina fica pensando muito, e é isso, a questão, né, nesses conflitos, tipo eutanásia, genética, e esquecem de pensar no país que a gente está inserido, que é o quê? A vulnerabilidade social, o pessoal de rua, o oprimido que não tem acesso à medicação, que é o nosso problema, né? Qual é o problema que a gente enfrenta real quando a gente sai aqui na porta? É a maioria desses problemas, né? E a bioética de intervenção é uma bioética que nasceu aqui no Brasil, e aí ela ajuda a gente a pensar nisso, é uma reflexão que traz essa questão. Então eu achei bacana trazer para a gente, pode pensar, refletir um pouquinho nisso. Ela nasce, é um pesquisador aqui brasileiro, ele chama Volney Garrafa, e ela nasce do inconformismo e da indignação frente às desigualdades que afetam os países pobres, tendo como objetivo a busca de justiça social na forma de combate permanente aos problemas que prejudicam o bem viver. É uma reflexão para a gente pensar não só lá na ponta, né, o que eu vou fazer com o sujeito, o paciente, mas na minha vida, o que eu espero, né? O que eu espero do meu papel dentro, não é só, é no intra até chegar na ponta, né? Uma vez que a saúde é o fim.
A saúde do usuário é o nosso fim lá da ponta. Mas como é que isso chega lá, né? Então, é uma bioética crítica, ela é plural, ela é comprometida com as pessoas mais frágeis. Como é que chega isso lá? Como é que isso reverbera dentro de mim, no meu convívio diário? Eu estou comprometido sempre com esse meu fim? Lembrando que não é só, né? Eu acho que a ideia não é só ficar falando da questão da doutrina em si, mas trazer um pensamento mesmo, quase filosófico, que é a ideia aqui do Volney Garrafa. Ele traz isso para repensar a vida mesmo, sabe? Ele não traz isso para pessoas que trabalham exatamente com isso ou com aquilo, mas para a gente pensar nossa responsabilidade social. E aí ele fala, essa bioética, então, ela tem um discurso mais politizado, né? Para a gente pensar com essa responsabilidade. Ela busca, então, uma construção de espaços públicos que se discutam alternativas às situações provocadas pelas desigualdades, que é exatamente o papel de vocês, né? Essa discussão interna, que é uma construção coletiva de uma sociedade mais justa e igualitária. Mas aí, quando a gente está falando de bioética, a gente parte de um discurso e de um diálogo entre pessoas que prezam por isso. Por isso que eu acho bacana esse discurso vir de dentro da bioética, né? A pessoa, ele não está pensando só lá no fim. Como que é esse discurso feito aqui? Então ele não fica baseado, ele fala o principal da bioética aqui é baseado nessa solidariedade crítica. Ele é baseado principalmente na solidariedade. Então, quando a gente fala da solidariedade, não é só, porque às vezes fica meio romântico, né? A gente fala, da solidariedade, mas não é isso só. Não é assim. Quando a gente fala de autonomia, parece que fica uma coisa, é autonomia, justiça. Mas a solidariedade que ele traz aqui é uma solidariedade crítica, que pensa no outro como alteridade mesmo, de você olhar o outro como problema do outro, real do outro. Mas não é só para olhar o outro como problema do outro quando a gente fala do sujeito que vem para o serviço, também, porque ele é o nosso fim maior. Mas o outro quando está no nosso serviço, o outro quando a gente está numa discussão, o outro quando eu estou construindo uma disciplina com o professor que está comigo, o outro dentro dos ambientes que a gente trabalha. Então é uma solidariedade bem mais pensada mesmo, né? Que ele coloca aqui para a gente refletir. Dá para captar essa ideia aqui que o Volney traz? Ou está muito viajante? Assim? Porque a ideia não é viajar, é a gente refletir mesmo. Que às vezes a bioética faz isso, né? Mas como ela vem aqui da filosofia, ela dá uma viajada mesmo, mas é para a gente parar e refletir. Então, ela tem a ver com empatia, mas eu acho legal você trazer isso, porque quando a gente fala de empatia, a gente pensa assim, eu tenho que me colocar no lugar do outro, né? A empatia é isso. É muito interessante a gente pensar em empatia quando a gente se coloca no lugar do outro, que é uma coisa boa, né? Então, por exemplo, eu gostaria muito de ser bem atendida numa UBS, eu gostaria de ser bem tratada, então eu vou te tratar bem. Aí eu sempre gosto de dar um exemplo esdrúxulo, porque as pessoas falam muito assim, né? Principalmente no papel de enfermeira. Você tem que atender fulano no hospital como se ela fosse sua mãe. Não é todo mundo que gosta da mãe. Não, é um exemplo esdrúxulo, mas, gente, tem gente que briga com a mãe todo dia. Se for atender a mãe, vai falar, oba, minha mãe chegou aqui, eu posso me vingar. Não é? Então, isso é uma questão importante de falar. A alteridade, ela vai além da empatia, entendeu? Exemplos do tipo assim, atende ela como se fosse a sua avó. Aí chega o idoso e o fulano vai falar, oi, vovó. Não é oi, vovó. É oi, senhora Maria.
Entendeu? É o paciente que você vai falar, oi, como é que dá? O paciente não é seu amigo, às vezes ele nem quer ser seu amigo. Tem paciente que não gosta de nhenhenhen. É o outro, como o outro é. Às vezes a gente é muito, né, aqueles tipos de amor. Tem gente que gosta de tocar, tem gente que gosta de muita falação, tem gente que não. Todo mundo deve conhecer todos esses perfis de pessoas, né? Então a gente tem que conhecer o outro e deixar e respeitar o outro como o outro é. Isso é autoridade, é dessa solidariedade crítica que ele fala. É respeitar o outro como o outro é. Por isso que ela é crítica. Não é só, ai, trata, solidariedade, ser bom, não. É ser crítica, é deixar o outro ser como ele é. Então, às vezes essa coisa que fica, se coloca no lugar do outro, não. Deixa o outro ser. Só o outro. Bioético. Pegando a palavra bioético, você está né? Bioética seria o comportamento. Seria como você bio-vida. Não? Seria o seu comportamento na bioética. Pode ser a ética. Tem muita gente que traz a bioética como a ética da vida, né? De olhar a ética da vida. A bioética surgiu pensando nessas situações limites, né? Quando a gente começa a ver, tem um pesquisador que fala da bioética como a ética de fronteira, situações de fronteira, de limites. Muito que vem disso de limite de vida e morte, mas não só isso, né? A gente tem muito hoje que a gente enxergar, quando fala da bioética de intervenção, isso, vida e morte nessas situações que a gente passa aqui. Vida e morte porque passa fome, vida e morte porque não tem acesso, né? Vida e morte no dia a dia, vida e morte porque não consegue tratar o outro, vida e morte porque tem preconceito, vida e morte porque tem homofobia, essa é vida e morte do cotidiano diário, não só a vida e morte lá do cuidado paliativo dentro da UTI, porque lá atrás era mais sobre isso que falava, entendeu? Então o médico tem que ser, não pode ser, tem que pensar na não maleficência na hora que for desligar o aparelho. Sim, tem que pensar nessa situação, mas trazer mais para a nossa vida cotidiana. Isso é uma situação muito específica também. Mas o que é mais que acontece com a gente? Não é isso, né? Isso é muito específico. Desculpe, você vai apresentar para a gente não atrapalhar. Não, é para atrapalhar. A gente é um diálogo. A metodologia. Pensei que você fosse. Então, a gente vive muito isso, né? A bioética, a ética na vida. Agora, falar é fácil, né? Falar é fácil, olha, praticar a ética, a empatia. A gente vê isso acontecendo, sabe, diariamente, em todas as reuniões, né? Então, eu lembro da empatia. A empatia virou esse slogan, se colocar no lugar do outro, nada. Mas você gostaria que alguém fizesse com você o que você está fazendo ao outro, né? Porque o controle social é um diálogo humanitário, não é agressivo. Então, a gente respeitar o outro no momento dele. Não concordar não significa desagradar, né? Então, eu acho que esse diálogo hoje é muito importante para que a gente... Eu sou tipo Paulo Freire, sabe? A distância entre o falar e a prática. Então, eu estou levando aqui já na segunda reunião, isso para que a gente coloque dentro das nossas reuniões do controle social. E reforço dizendo, né? Você gostaria de ser agredido? Por que você está agredindo, então? Né? Então, eu vejo a empatia, não como se colocar no lugar do outro, né? Isso é muito fácil. É como colocar no lugar da sua avó? Não. E profissional. Temos que ser profissionais dentro do controle social. Como você disse, na área da medicina. E nós, dentro do controle social, é isso que devemos fazer. Mas é isso mesmo. A empatia desse jeito, né? De tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Aí é um olhar diferente, né? Não como eu gostaria de ser tratado.
Entender o outro como ele é e como ele gostaria de ser tratado. É um espaço de discussão, é um espaço de conversa, é um espaço de escuta. Então isso é super importante. Uma vez que são pessoas diferentes, é claro que vai ter discussão. É claro que vai ter opinião diferente. Isso é a parte mais rica de ter pessoas diferentes num espaço. Aí tem que ter escuta, tem que ter paciência, tem que ter respeito pelo outro. E a construção conjunta. Isso é muito importante. Isso é fácil? É claro que isso não é fácil. O ser humano não é fácil. É por isso que existem o diálogo, é por isso a questão de pensar a ética. Mas a gente reflete sempre, né? Mas qual que é o fim disso tudo, né? Onde que eu vou chegar com isso? Então, essa responsabilidade interna. Por isso que a gente sempre pensar, qual é o meu princípio, né? É o copo que eu vou usar? São tantas coisas que a gente pensa individualmente, né? Eu vou pensar na minha responsabilidade ambiental. Isso é super importante. Então, eu não vou usar o copo de plástico. Ponto 1, uma coisa minha, olha que legal, não vou fazer mais isso. Ponto 2, eu não vou desrespeitar a pessoa que está do meu lado. Nossa, eu estava numa discussão enorme. Percebi que ele ficou chateado, eu vou parar depois e falar, olha, desculpa, nossa, isso já mudou tudo. A pessoa já, com certeza, teve uma outra percepção. Agora, a discussão, ela é saudável, né? Isso é uma coisa boa da gente entender. Tem toda uma coisa da comunicação não violenta que ele traz isso para a gente, né? Se não houver discussão, também as coisas não caminham. A discussão, ela é muito saudável. Só que a gente tem que saber trazer isso, né? Como discutir, como ouvir, deixar o outro falar. Às vezes a gente não deixa o outro terminar. Às vezes, como o outro está falando, a gente não está nem... A gente está pensando o que a gente vai responder, né? Ele está falando, a gente está assim, não, está falando isso, eu já sei o que eu vou responder. Você não está mais prestando atenção, porque enquanto ele fala, você está argumentando já aqui, ó. Ele acabou de falar, você nem sabe o que ele falou, porque você estava terminando o seu argumento. É parar, ouvir, depois responder o que ele falou e construir. É isso que é construção, né? E, na verdade, é um pouco esse caminho aqui que a bioética de intervenção fala. E a alteridade é o máximo do respeito do outro. Essa é a solidariedade. Eu vou puxar o que você falou, de ir para o próximo, porque a bioética de intervenção, ela puxa o Paulo Freire. Então, eu acho que isso é muito legal da gente pensar. E é interessante que tem um livro que você acabou de falar, do Rubem Alves, escutatória. Só tem curso de oratória, mas curso para escutar não tem. Eu adoro o Rubem Alves. É por isso que eu estou com o caderno aqui, porque aquilo que eu acho que não que pode ser discutido, debatido, né? Eu anoto, mas aí entra a escutatória. E meu pai me ensinou uma coisa, que quando alguém estiver falando, você pare de fazer tudo, porque a coisa mais importante é ouvir o que o outro está dizendo. Então, eu respeito o próximo, né? A verdade do próximo, aquilo que ele está compartilhando, porque é a sua verdade, é a sua essência. Agora, falando em verdade e essência, né? Existe também o oposto, né? Às vezes a gente não é verdadeiro com a gente, os nossos valores e princípios, né? Então isso também é alguma coisa que às vezes a gente, que cabe na autorreflexão, né? E outra coisa eu entendo que não é só a aplicação da ética que é difícil, eu diria que a vida é difícil, né? Então quase tudo não é fácil, né? Quase tudo não é fácil, né? Achei mais uma coisa, mas a cabeça está cansando, né? A vida é fácil. Tá? Sim. O processo de debate é filosófico, né? E das diferenças é que a gente vai fazer o diferencial, vai fazer a grande diferença. Obrigado. É verdade. Tudo é difícil, né? Mas isso da nossa verdade, dos nossos valores, às vezes a gente se perde neles, né? E isso é muito importante. Por isso que a gente sempre começa lá da ética, né? Eu sabia que o outro professor tinha falado, a gente sempre começa de lá,
Porque se a gente não faz essa reflexão individual, é mais difícil a gente fazer o coletivo. Se a gente não se encontrou no que é importante para mim, o que diz respeito ao meu valor pessoal, como que a gente vai conseguir compartilhar o coletivo? É muito difícil, você não sabe se para você... Às vezes, às vezes as coisas viram um jargão social, né? Você fala, ai, eu estou num relacionamento e eu não estou me dando bem com aquela pessoa. Mas às vezes a pessoa não sabe para ela o que é importante, o que não é importante. O relacionamento se perde. É claro que ela se perde, porque ela não sabe o que ela quer para ela. Então, são coisas que têm a ver com a ética. A gente tem que se encontrar. O que é importante para mim? Qual é o meu valor? Qual é o meu princípio? O meu princípio é esse. Aquilo que para mim é o mais importante. Qual é a minha verdade? Para mim, eu não suporto que passem esse limite individual. Aí, o coletivo para você vai ter isso com você. Agora, se você está perdido no individual, chega no coletivo, é mais difícil. Claro que é mais difícil, mas então todo mundo precisa ter isso. Não é que precisa ter isso, mas são reflexões que cada vez mais que a gente vai se expondo a essas reflexões, a gente vai se abrindo a refletir e vai se colocando nesse lugar. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente também ter noção, que eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, é que a gente não precisa ter uma convicção para a vida, né? Hoje a gente está nesse lugar, daqui um pouco a gente fala, nossa, alguém colocou uma coisa e você fala, eu pensava de outro jeito, mas agora eu vou pensar de outro. Não tem problema mudar de opinião, porque às vezes as pessoas acham que nasceu com uma opinião e tem que morrer com essa opinião. E não tem problema se alguém apresentar uma coisa pra gente, você falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, reflete nisso e fala, puxa, que bom, mudei, isso aqui para mim foi outra coisa, foi um novo jeito de ver as coisas. E a gente mudar, né? Isso mostra o quão aberta a pessoa é. A pior coisa é a gente não querer mudar para nada, né? Porque a vida é dinâmica, o nosso olhar ele se amplia, a gente está exposto cada vez a uma situação nova. Então a gente muda, é bom mudar. Não tem problema mudar. As pessoas acham que... Tem gente que é assim, né? Que é uma porta, que não quer mudar nunca. E que vê como se fosse um problema, e não tem problema. Às vezes, nessas discussões, a gente muda de opinião, e não tem problema. Às vezes não vou mudar de opinião de vida. O livre é prejuízo. A mudança é sinal de inteligência. Então, mas é mesmo, né? Daí você fala, nossa, é verdade, eu não tinha pensado desse jeito. Que bom que você me mostrou desse jeito. Por isso que é tão importante ouvir. Às vezes a gente escuta e fala, puxa, fala mais sobre isso, porque eu não tinha pensado assim. Explica melhor o jeito que você está falando. Talvez a pessoa faça você mudar de opinião, ou não. Você fala, nossa, você está falando tanto, mas eu continuo pensando do meu jeito. Deixa eu te explicar por quê. E talvez não chegue num senso comum. Também não tem problema. A questão é a gente ouvir. Às vezes vai chegar, às vezes não, mas dá abertura para escutar. Porque às vezes a gente não dá essa abertura, né? Então você queria falar alguma coisa, Maria? Você queria, né? Eu até explicar mais o que estava acontecendo aí. Deixa eu ver aqui, eu tinha escrito um negócio, deixa eu colocar, para falar mais um pouco. Você lembra, se me fala, eu paro na hora. É quando tu fala da gente tentar o que é o individual e o que é o coletivo. Essa experiência que todo mundo tem com relação ao controle social é uma experiência única, mas que te coloca a todo momento para saber quem tu és de verdade. Tá? Porque aqui não dá para a gente ser mascarado. Aqui não dá para a gente querer ser o melhor. Aqui não dá para dizer, falar que eu vou embora. Você sabe com quem está falando?
Você sabe quem eu sou? Você sabe daquela lei, sei lá, das quantas? Então não dá. Então, assim, o que é o individual? E aqui está sendo um campo para tudo quanto é gente desse povo. E a gente não está tendo estrutura para aguentar. Alguns aguentam, outros não aguentam. E aí vai a violência e verbal. Eu acho que é o fim da pessoa. E aí fala assim, eu vou e peço desculpa, eu choro. Tu me conhece, eu choro. Eu já chorei contigo na Santa Casa, foi minha professora. Para tirar 10. E aí, você conversa com o cara, olha dentro do olho, a pessoa chora, saiu daqui, não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade. Eu acho que nossas experiências mentais e cronológicas, a gente tem que levar em consideração quando a gente faz uma opção de querer estar aqui com todo esse povo. Porque o sofrimento é grande para todo mundo. Eu estou convivendo com esses meninos aqui agora, né, que fizeram para vir para Caboete, o quanto um grupo que a gente dá nome às pessoas tem sofrido, porque nós temos pessoas que vieram para cá. Sabe quem eu sou, Nadir? Tu sabe onde eu já estive? Tu não sabe, cara, mas não é incapaz de ter essa coisa que está expondo para a gente. Aí eu não sei, assim, falar, dizer, a gente consegue escutar. Reproduzir e multiplicar. E fazer que cada um daqui consiga ter uma experiência de uma mudança, porque esse troço aqui não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A vida não é fácil. A vida não é fácil. Mas a gente também complica muito. Puta que pariu! Eu nunca vi! Desculpa, deve chamar o nome. Não é minha professora aqui, né? Então eu posso. Tá gravando. Não nada a ver, peço desculpa. E é isso. Mas, ó, gente, vocês me conhecem. Vocês sabem como é que eu sou. Eu já tenho 70 anos. Que falaram, se eu, durante algum tempo, hoje eu sei amigo, mas ninguém é puta que pariu, não. Nós somos pessoas. Uma pastilha também, eu lembro da nossa descrição. Quem é que não fala de vez em quando? Nem me chama aqui, não. Oi, meu nome é William, né? Eu sou dentista, né? Sou gestor. Vou fazer uma pergunta, né? Você não acha que é o sofrimento humano ou o sofrimento da sociedade é que vai nos conduzindo ética e moralmente? Vai fazendo que a gente vá evoluindo? Porque se não existisse um sofrimento humano, qual ética ou qual conduta nós teríamos na sociedade? As leis dos países, de uma forma geral, as leis humanas, elas não estão muito mais baseadas nesse sofrimento, de uma forma geral. Você diz o sofrimento para a gente crescer. Exatamente, não foi isso que nos movimentou? Pode ser. Não pensei desse jeito. Pode ser. Porque o sofrimento nos molda a uma evolução. Né? Exatamente, forçadamente, né? Forçadamente. Porque nós não somos que nem um condomínio do prédio. Se você não tem o seu código de ética e a conduta não vira, e a gente tem que fazer isso para forçar as pessoas eu não sei se isso é verdadeiro, se todo mundo age verdadeiramente, né, na condução da tua ética e da tua moral. Elas podem estar sendo falsas por uma questão de sobrevivência. Porque esse conceito é muito amplo, daria para falar muito sobre isso. Né? Será que isso é que nos ajuda a forçar um pouco, através de leis, esse desenvolvimento humano? Eu acho que você quer dizer que se a lei não é o que ajuda a gente dentro do... Bom, a lei vai ajudar de qualquer jeito a gente se moldar, né? Por uma questão da gente viver em sociedade, né? Não tem como. Eu acho que para a gente acertar uma questão de moral social,
a gente depende dos códigos de ética, da questão de código mesmo, aí falando, de leis, e aí da resiliência humana, né? Que eu acho que tem a ver com o sofrimento que você está dizendo. Porque tem hora que você vai lidar com situações, tipo que a Marilda trouxe, que você fala, eu não suporto tal situação, às vezes eu não suporto o comportamento de tal pessoa, que vai depender de uma resiliência interna para você lidar com aquela situação. Senão você vai se retirar daquele ambiente. Você vai falar, eu não vou mais participar daqui. E em todos os lugares que a gente está, vai acontecer algum tipo de situação. A gente vai passar, seja no âmbito familiar, no social, no trabalho, em qualquer lugar, né? E aí eu acho que a gente vai sendo moldado pelas situações que a gente é apresentado. Como a gente lida com isso? Com o nosso sofrimento, com as nossas dificuldades, né? Com os conflitos. E aí cada um vai aprendendo a lidar com isso. E aí depende, sim, do que você constrói da sua ética individual, da sua resiliência, das pessoas que você convive. Eu acho que tem tudo a ver, sim, com certeza. E eu acho que é um mecanismo que você vai desenvolvendo para isso. E eu acho que quanto mais você reflete nisso, tem disponibilidade individual de crescer, de querer melhorar, as coisas caminham melhor, né? Porque quanto mais você se fecha e fala, eu estou pronto assim, ou usa essa questão de carteirada, sabe quem eu sou? Eu lembro que a colega, qual que é o seu nome mesmo? Eu? Dora. A Dora comentou de Rubem Alves. Tem uma crônica de Rubem Alves que ele fala que ele ligou para não sei onde e atenderam ele e perguntaram para ele, mas quem é você? É da parte de quem? Tentaram fazer uma carteirada. E ele deu esse tipo de resposta, né? Não importa quem eu sou, né? Eu sou, ele falou, quem que muda, né? Que eu sou um nada dentro do universo. O espaço que eu ocupo aqui é o mesmo que você. Né? A minha massa é a mesma que a sua. A gente ocupa o mesmo espaço dentro dessa terra toda. Ninguém é melhor do que ninguém. A resposta dele foi nesse meio, nesse nível, assim. Somos todos a mesma massa. Se está você num lugar, eu posso estar nesse lugar amanhã e você mudar de espaço. Então, a gente vai... Agora, como a gente vai lidando com essa... Né? Como você responde a uma violência? Por que você está falando desse jeito? Por que você levantou a voz? Ou você levanta mais ainda? Depende do espaço, né? Depende do momento da discussão. Às vezes é uma discussão que está sendo saudável. Agora, se é uma violência mesmo, quem está assistindo intervém ou aplaude? Tem uma série de questões, né? Para a gente diminuir um espaço violento. Como que a gente lida com isso? E qual é o nosso fim disso tudo, né? O que nos move a estar ali? Porque se o que nos move a estar ali está claro na nossa cabeça, a gente vai sempre prezar por um espaço melhor. Que daí a gente vai voltar para cá. Mas o colega quer falar alguma coisa. Bom dia, primeiro. Eu queria só pedir desculpa, porque eu estou usando o celular, mas não é o WhatsApp, tá, gente? Eu estou fazendo um mapa mental aqui. É que eu acho super indelicado você falando eu no celular, mas tá no mapa mental e eu juro que eu não vou entrar no WhatsApp, tá bom? Eu tava esperando para fazer uma pergunta e ele fez com outra palavra, né? Que eu tava pensando assim, o quanto o doutrinamento vai influenciar de alguma forma na ética, né? Porque se eu for me pautar em qualquer conversa, somente no meu conjunto de regras e do que eu acredito e de crenças, eu automaticamente entro nessa conversa invalidando o que aquela pessoa traz de cultura, de carga de sofrimento, que todo mundo, principalmente hoje, eu acho que todo mundo anda com um monte de feridas abertas, né? E eu acho que falta esse olhar mais amoroso, né? Eu sou assessor de gestão participativa, né? Tem outros amigos aqui, e que são também, né? Todos são amigos, mas tem alguns amigos que estão nessa posição. Nas nossas reuniões eu vejo que, assim,
todos agem como uma ponte entre a população, com as suas dores, suas necessidades, suas lacunas, né? E a dificuldade da gestão em colocar isso em prática. E aí, por que eu estou dando esse exemplo, né? E por que eu gostei da pergunta dele, obrigado por adiantar para mim. Porque, às vezes, se a gente não tiver certos doutrinamentos, a gente também não constrói de alguma forma ética, né? Porque, que nem eu sou negro, meu filho é branco, e ontem eu peguei ele para assistir Duelo de Titãs, para falar para ele sobre privilégio branco. E no filme tem uma cena que os rapazes negros têm mania de brincar um com o outro zoando a mãe, né? Que sua mãe não sei o quê, que minhas costas estão doendo de carregar sua mãe e tal. E o rapaz branco não tem esse costume, então ele achou aquilo extremamente ofensivo. E ele quis ir para cima do rapaz negro, porque o filme já fala sobre esse conflito, né? E aí eu acho que conversa muito com o que a gente está falando. Se eu entro num diálogo somente com o que me machuca, somente com o que eu acredito como ética, vai bastar uma fagulha do outro para disparar gatilhos em mim. Mas aí é onde eu preciso saber o que é desvio de ética e o que é uma ferida em mim aberta ou a minha limitação de entender a limitação do outro. E eu acho que eu cheguei na gestão participativa e eu tenho crescido muito como humano. Porque eu aprendi que todo mundo tem muitas porções de coisas boas, mas às vezes na fala a pessoa não consegue trazer isso. E aí, se eu não estou aberto para olhar além daquilo ali, é igual eu falei, eu já invalido. E eu acho que é isso que falta nos conselhos gestores, porque a sociedade como um todo tem muitas questões que vão passando. Então, por exemplo, estava todo mundo tomando café ali. Se a gente ficasse trancado nesse prédio e a gente soubesse que a gente ia ter 3 meses trancado aqui porque estamos em guerra e a comida ia ser racionada, eu não sei se teríamos a mesma civilidade daqui a um mês. Então, as pessoas que trazem questões para a gente, às vezes até têm ética, mas eles também têm dores, têm cansaço. Então, a gente não pode perder a nossa. Também. Então, aquela pessoa não é uma má pessoa, às vezes ele só se posicionou mal ou se posicionou dentro. Se você pegar uma família de espanhóis e de italianos conversando, você pensa que está tendo uma guerra ali, né? E é deles. Ao mesmo ponto que nós, brasileiros, soamos muito demais para um americano, para um britânico, né? Então, eu acho que a gente precisa conversar para além da ética, para entender quando que é desvio e o quanto doutrinar a todos para criar um conjunto que se englobe. Desculpa, eu falei demais. André. Mas eu acho que é bem bacana, porque eu acho que é por aí. A doutrina é difícil, né? Mas cada um vai trazer uma coisa pessoal, né? E o julgamento, ele nasce da pessoa. A pessoa, por mais que venha na sua cabeça um julgamento, ele tem a ver com a doutrina, o julgamento, e que às vezes a outra pessoa começa a falar, você já está julgando, né? Pessoa, você não acredita em nada, e vem um religioso começar a falar, você já está julgando. Então, você já está se colocando, né? Você já tem uma opinião formada, que a outra pessoa está falando. Então, é aquela coisa de você se desconstruir, né? A gente está num ambiente coletivo e querendo construir e com uma representação social participativa. A gente tem que se desconstruir. Ai, mas eu não gosto e eu não acredito em tal coisa. Nesse espaço, a gente precisa se desconstruir. Nesse espaço, o que você acredita? Que é aquela coisa que, ai, mas isso aqui eu acho errado. Se isso você acha errado, a tal ponto de interferir uma participação e representação social, talvez não seja seu espaço. Agora, se você acha que isso você consegue desconstruir no momento de fazer essa participação e representação social, você tem que desconstruir. Isso é que nem um atendimento médico. Ai, mas eu acho que bandido é bandido. Tem que morrer. Mas se você vai atender ele no pronto-socorro, você vai tratar ele
como qualquer outro paciente. Ele não vai morrer na sua mão. Na sua mão você vai tratar ele como um paciente sem saber o que ele fez, mesmo que você saiba. Ah, mas é um estuprador e eu acho que ele tem que morrer. Na sua mão você vai tratar ele para ele viver. Vai desconstruir. Então, mas eu sou incapaz. Então, saia, né? Saia. Se você é incapaz de tratar aquele paciente, no momento ele é paciente, ele não é um bandido. Não consigo. Então saia. A gente tem que desconstruir. Então, quando tem alguns papéis que a gente se coloca, eu estou aqui. Aqui eu preciso desconstruir, eu preciso escutar, eu estou fazendo, né? Eu sou um representante social, eu estou com uma participação social. Não dá para não desconstruir. Não dá para eu ir fazer um atendimento médico e falar, mas eu não gosto de homossexual. Não dá, não dá. Tem que desconstruir. Não dá, então se retira você. Não dá. É a mesma coisa, então não dá. É uma representação social. Então tem que desconstruir, é um exercício. Eu não consigo, então. É isso, né? A gente precisa fazer um exercício interno. Então, desde a ética lá, individual, aí a moral importa, porque a gente está inserido num ambiente, né? E qual é o ambiente aqui? É um ambiente de desconstrução. Qual é a moral desse ambiente? Esse ambiente suporta uma pessoa totalmente vestida de preconceitos? Não suporta, porque não é ambiente para isso. Talvez em outro ambiente essa pessoa se sinta bem, numa outra comunidade. Aqui não, porque esse não é um ambiente assim. Não é? Porque é um ambiente de representação social de uma sociedade que não casa com esse tipo de crença, etc. E de muitas outras. Esses são só exemplos, né? Então, a gente tem que desconstruir. Agora, lá no fundo, qual é o meu princípio? Dá para eu conviver com isso? Não dá. Então, não dá para ficar, né? Me permite. Eu também colocaria reconhecer o terreno. Eu li um livro que dizia que o bom administrador ele tem que conhecer todas as religiões, porque dentro do seu quadro ele vai ter todos os tipos de religiões. E ele precisa saber o que pode tirar, esperar do seu colaborador, ou do seu trabalhador, ou do seu funcionário. Isso para mim foi muito marcante. Desde então eu busquei conhecer um pouco de todas as religiões. Isso é muito legal, porque conhecer de todas as religiões é muito interessante, porque é cultura, né? Às vezes a gente acha que não tem nada a ver com isso, porque eu não sou contra isso, porque daí já é outra, né? Você já está vestido de um preconceito. Então é muito interessante a gente conhecer. E às vezes a pessoa tem um preconceito por ignorância. Então antes também de a gente ouvir um preconceito e também já se munir de uma arma, é a gente também escutar e conversar com a pessoa que está falando, antes também de já chutar tudo. Escuta, tenta conversar, porque também tem uma série de questões, né? Se a gente entrar nessa seara, também a conversa vai para outro lugar, né? Mas é a escuta, né? A escuta é super importante. Quando eu falo isso, conhecer o outro espaço, o espaço do outro, né? É muito importante. Falar de religiões é muito bacana se a gente conhecer as outras religiões. E isso cabe para tudo, né? Conhecer o espaço do outro, porque daí você vai conseguir conversar com o outro. Aí você vai ter um espaço de diálogo melhor. Eu acho que é muito bacana. Luciano. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estou entendendo aqui que o conceito da representação social que está trazendo é aquela relacionada aos princípios, valores, criação que o indivíduo traz na sua vivência, né? É isso, né? Essa representação social, né? Porque eu estou tentando fazer o link desse conceito com a representatividade, né? Do conselho de relação à sociedade. E aí, trazendo o Paulo Freire, eu queria levantar uma questão que a gente vem discutindo e não vem conseguindo resolver. Talvez não tenha solução, né? De que, como Paulo Freire traz, né, a praxis, que ele vem falando da teoria e da prática, como é que a gente consegue linkar isso? Porque depende mais do outro do que da gente. A gente ensina o que a gente sabe, aprende com o que a gente ensina.
Mas quando trata do outro, em absorver essa apreensão, que a gente veio aqui buscar, né? A gente veio buscar até quando vai multiplicar, né? O que acontece de fato hoje dentro dos conselhos é justamente as pessoas encarregadas de suas representações sociais, não dando espaço para a abertura do outro, tentar difundir essa ética, né? Porque está bem enraizado dentro daquela moral do indivíduo. Então eu fico pensando assim, como é que a gente consegue trazer a praxis, né, freiriana dessa problematização, e quando a gente problematiza, vira problema. A gente não consegue gerar solução, né? De 100%, acho que um ou outro, que é a longo prazo, que a gente consegue visualizar. Mas a gente tenta o tempo todo, né, dar essa abertura para que vai muito da aceitação do outro, né? Aceitar o ouvir do outro, né? A gente vê muito mais de um conselho inflamado do que a busca do consenso, né? Aí eu estou falando, mas eu queria entender assim, como é que a gente consegue, como é que eu levo, como a dinâmica, né? A gente tenta, mas acaba sendo discussão. Como é que a gente leva essa teoria para na prática, ela gerar uma praxis mais humanizada, humanatória? É difícil, né? Você está perguntando uma fórmula, um resultado. É difícil. Por isso que Paulo Freire acredita na educação, né? Ele acha que é a educação que faz a mudança. Uma educação regida por sujeitos autônomos de que são eles que vão fazer a mudança de fato e que tenham esse poder de mudança, né? Eu preciso trazer, Sim. né? Eu preciso trazer essa reflexão, porque assim, como meu pai faz a alusão, né, de estar na gestão participativa, nós estamos encabeçando o movimento social, nós somos parte dele, né? Mas em alguns momentos nós somos cobrados ou corresponsabilizados pela atitude do outro. Ou seja, o fracasso está em nós. É assim, pô, você não consegue conduzir aquele conselho, mas não depende de mim, depende do outro, eu sou uma peça, eu estou tentando difundir, né? E aí a gente olha para o conselho numa posição de que, poxa, eu posso trazer o conteúdo para aquele coletivo, mas atrás de mim tem algo acima que olha e fala assim, bom, você não está levando o resultado, não está trazendo o resultado que se espera. Você olha para trás e fala, mas não depende de mim, depende de um coletivo. A gente está buscando um consenso, né? Não tem a pressa. É difícil. Mas é difícil. E é assim, é ser agente de mudança, né? E eu acho que pensando em ética e mudança e tudo isso, são momentos de reflexão, são pílulas de educação, se for pensar em Paulo Freire, mas não tem fórmula. Não tem fórmula na bioética, não tem fórmula no Paulo Freire, não tem. Por isso que eu tentei trazer uma ideia de bioética que traz Paulo Freire, porque eu acho que é um casamento de sucesso, mas sem fórmula, continua sem fórmula. Mas é difícil. Eu só vou tentar fechar aqui, mas eu acho que a nossa ideia é essa, tá? É que a gente consiga conversar, só porque só tem mais esse aqui, tá? A ideia aqui era, ele traz para firmar o pacto de ética e solidariedade novamente, a questão daquela solidariedade concreta e responsável. Ele propõe um projeto pedagógico educativo como um projeto libertador de educação social, de sujeito de mudança, é isso que Freire sempre traz, né? Voltado para um ambiente favorável de uma praxis democrática e participativa, pensando nisso, né? Que a educação vai levar a uma prática democrática e participativa, uma vez que o sujeito absorve a educação que a gente leva e faz essa participação, a gente tem um agente de mudança, né? Agora você está falando, se ele não virou um agente de mudança porque ele não absorveu, a gente traz para a gente a culpa. Eu, como professora, trago, né? Eu dou aula para um monte de aluno que depois saiu na TV recentemente, eu não sei quem acompanhou, há um mês atrás, que fizeram um punhetaço não sei onde. Tinha aluno meu lá. Eu dou aula de ética para eles. Você acha que eu não trago culpa?
Eu trago culpa. Agora, assim, exatamente a pergunta, o que eu posso fazer mais? Carregar na mão, levar para minha casa? Daqui 6 anos, eles vão estar no consultório médico atendendo a gente, entendeu? É isso, o que eu posso fazer mais? Estamos lá, quebrando a cabeça. É até ético a gente se culpar, agora o outro culpar a gente. É isso, exatamente, mas aí a gente tem que... Como que a gente absorve essa culpa do outro, entendeu? A gente é culpado mesmo, entendeu? O que estamos fazendo, dá para melhorar? Vamos fazer o que dá para melhorar. A gente vai, né? O que eu posso fazer para melhorar? Vamos mudar, o que mais que dá para melhorar? O que mais a gente pode fazer para tentar conduzir agentes de mudança, né? Só tem uma coisa que eu vou contra você agora. Pode ir. Você, como professora, você se culpa, né? Eu me culpo como professora. Só que antes de eu chegar na escola, eu trago na minha casa. Sim. Eu trago na minha casa, papai e mamãe. Os valores deles, que eles passaram para mim. Eu vou ser na escola aquilo. Sim. Né? O professor ele vai me dar outro tipo de informação, outra educação. Mas os valores ele tem da família. Eu não consigo fazer milagre, né? É só fazer uma observação. Posso dar uma palavra? O que nós estamos fazendo aqui é isso. Esse diálogo é para isso aqui. E as pessoas, e tem muitos que questionam isso. Esses diálogos que nós estamos trazendo para o terceiro, é para isso. É para fazer essa reflexão. Mas muitos aqui não querem. Muitos aqui não querem e usam isso de uma forma errada, dizendo que nós queremos engessar o sistema. Entendeu? Ela está trazendo, ela está fazendo um fechamento, é isso aqui, quando ela fala. E as pessoas falam, e citam o Paulo Freire, assim, como se fosse chupar um pirulito. Mas aqui a parte democrática e participativa, cadê isso? Não é? Então isso aqui realmente traz essa reflexão, que esse coletivo, quando chega, bate na mesa e fala que está errado. Então, acho que essa é a Vou dar ali, pode dar as pessoas, não estou aguardando. diga. Estou aguardando, é importante o que o Gustavo falou. Bom, eu sou professora e sou assistente social e conselheira, né, da Supervisão Técnica de Saúde, lá do Capela do Socorro, sou a Marilena da Silva Ramalho, também sou poetisa. Vou pedir licença? Pode até ser que o que eu vou falar aqui agora vai fugir um pouco do nosso momento, porque eu vou entrar no momento de luta. 1888, 13 de maio de 1888. O que está atrás da luta de 13 de maio de 1888? Por que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Porque ela quis? Não. Porque atrás da Lei Áurea existia uma luta. E todo conselheiro tem que estar ciente dessa luta e lutar para que ocorra a mudança. E dentro desta mudança, da libertação dos escravos, que se diz, entre aspas, que não ocorreu essa libertação. Continuamos escravos. Ok? Tínhamos uma pessoa muito importante, aliás, duas. Tínhamos o poeta Cruz de Souza e tínhamos o poeta Antônio Frederico de Castro Alves, que nasceu lá na cidade de Cabaceiras, na Bahia, hoje atual cidade de Castro Alves. O que ele escreveu? Fala um trecho da poesia dele, da luta dele, para que ocorresse, entre aspas, a libertação. Mas ocorreu de uma certa forma, não é? Cruz da estrada, alegrar você. Caminheiro que passa pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão. Quando vires a cruz abandonada, deixa em paz dormir na solidão. Do que vários ramos de alecrim cheiroso, que eles atiram nos braços ao passar, vais espantar o bando maldiçoso das borboletas que lá irão pousar. Esses versos de Castro Alves até nos fazem refletir a situação atual. 1888, 2023. Quanto tempo?
quanta luta ainda há que termos pela frente. Maria Helena, professora, assistente social e conselheira, representante dos trabalhadores do Pelo do Socorro. Palavra com você. Você falou que se sente culpada, né, pela atitude dos meninos. Meninos não, homens, né, que eles sabem muito bem o que fizeram. Eu acho que nós, enquanto homens, deveríamos nos sentir 1000 vezes mais culpados do que você. Porque é a gente que constrói esse tipo de sociedade quando a gente... Eu não faço, tá? Mas quando a gente, homem, compartilha pornografia, quando a gente, homem, consome, quando a gente vulgariza ou sexualiza o corpo feminino, às vezes uma mulher não consegue, com toda a bagagem que você tem, outra mulher talvez não conseguiria estar aí na frente simplesmente por terem homens olhando, porque não se sente à vontade. Justamente porque a sociedade que a gente vive foi construindo essas feridas abertas e que dificulta de uma excelente profissional, às vezes, despontar por uma questão pessoal. E aí, trazendo isso para a nossa conversa sobre ética, eu acho que, infelizmente, é isso, né, Luciana? O Luciano falou de uma solução. A sociedade que eles vivem, gente, desculpa, né, mas, assim, são meninos de boa família, de alto poder aquisitivo, que convivem com privilégio branco, desculpa, gente, não é um ataque, e que vai reafirmando isso. Você pode fazer o que quiser, você é super, e quando você for doutor, isso vai ser ainda maximizado. Então, homem já é babaca por natureza, eu sou, todos somos. Se você é homem, você é babaca. Melhore, evolua, aprenda. Mas desconstrua. Então, assim, eu acho que as microsociedades vão construindo doutrinas que determinam um pouco a ética ou o desvio dela. E é por isso que eu quis falar muito. E eu amei o que o senhor falou, né? Assim, as pessoas querem atacar quando a gente tenta criar um conjunto de regras para melhorar, né? Eles associam ao arreio, né? Ao cerceamento. Mas eu acho que quando fala em controle social, por exemplo, lá, Luciano, toda relação tem interesse. Se você me falar qualquer relação, eu vou te mostrar com interesse. Foucault é bem expresso nos poderes lá na... Então eu acho que assim, as pessoas, lembrando aquilo, que cada um tem o seu jeito de se expressar e que às vezes soa violento e não é, desculpa, pegando o exemplo da colega, uma fala lindíssima, mas ela tem um tom de voz firme. Às vezes isso no conselho já vai ser visto como, oh meu Deus, não, ela foi educadíssima, teve uma fala incrível. Mas para alguém que já é um pouco mais mimizento, já vai falar, nossa, vamos acabar com a reunião, ela está gritando. Né? Então é nessa hora que a gente precisa ter cautela, né? De respeitar e de compreender. Eu acho que uma solução é a gente, enquanto controle social, seguindo o exemplo dele, se pautar no nosso conjunto de regras, garantir que a população seja ouvida, que eu acho que essa é a maior dificuldade. As pessoas vão cansando de tentar e não conseguir, de se sentir enganados, de sentir que eles estão ali perdendo toda semana 2 horas da sua vida e que estão enxugando gelo. Então, enquanto a gente não tiver olhar do porquê essas dores, do porquê o pessoal está aumentando o tom da voz para ser ouvido, eles vão continuar aumentando. Então, assim, se a gente não entender e separar quem são os que usam disso como um desvio de ética para tentar ter palanque ou por questão de ética, e quem só está cansado e está pedindo socorro, a gente de fato não vai abrir espaço para a grande maioria que de fato só está pedindo socorro. É um ou outro que... Então eu acho que é muito importante a gente transformar isso aqui num conjunto de diretrizes para que nós da gestão participativa, os conselhos locais consigam pautar os seus regimentos num conjunto mínimo de regras. Né? Por exemplo, devolver uma demanda que venha direto aqui perturbar o Ivan Cáceres, ou o Fábio, ou o pessoal, e que atropele todas as outras instâncias. Né? Então, nesse sentido, é bom a normativa, como o amigo falou, para a gente conseguir
tanto ter efetividade nesses pleitos, as pessoas se sentirem de fato representadas, mas para além, que essa representação seja efetiva, que eles sintam que tipo, estão sendo ouvidos, porque tem hora, eu acho que de 10 vezes, 9 vezes a raiva deles é isso, parecer que tipo, não estão sendo ouvidos, que a gente só está ali pro forma, sabe? E lá nos nossos conselhos eu fui fazendo isso. Primeiro é tirar a munição dele, porque se a pessoa vem num tom de violência e eu, desculpa da palavra assim, ceder, ele sempre vai usar desse modus operandi. Agora, se eu tiver um conselho fechado e mostrar para ele que naquela sociedade isso não é aceito, nessa sociedade punhetaço não é aceito, você não vai pegar seu CRM, o próximo pode não ter essa ética, mas ele vai pensar 2 vezes antes de fazer, entendeu? Obrigada. Obrigada pela poesia. Mereço uma réplica. Peraí, deixa eu terminar. Você vai declamar, Deixa eu terminar. você não pode ser, vamos supor, pacífico. Você tem que falar o que é a realidade. Mas foi se a lindo. realidade te incomoda, faça isso. Ó, Tem que ser isso. a ideia, então, é acreditar aqui no mundo melhor e pode terminar. Eu queria terminar com essa frase de Paulo Freire, que a solidariedade pode ser construída, então, como parte de um projeto educativo social, então volta na educação, e politicamente comprometido, que se preste ao desenvolvimento de disposições e do exercício contínuo da participação, do diálogo e da democracia, que necessariamente resultará na responsabilidade e engajamento de cada um e na generosidade e amorosidade consigo mesmo e com os outros. Eu acho que é um pouquinho de tudo que todo mundo tentou colocar aqui, né? É de amorosidade, é de participação, é de diálogo, é de responsabilidade social. Então não dá para se esquivar, mas tem que ser amoroso, tem que ser generoso, não dá para ser agressivo, não dá para ser violento, mas tem que se colocar, né? A gente tem que se colocar. Agora, o resultado nunca é garantido, porque o outro é o outro, né? E a gente tem que respeitar o outro como ele é. Eu acho que a ideia hoje era um diálogo, né? Diálogo não é uma questão de 2 pessoas, mas era uma conversa, uma reflexão. Eu acho que não tem fórmula mesmo, é difícil, a vida é difícil, tudo é difícil, a relação, o relacionamento é difícil, de 2 pessoas, de 10, um conselho não tinha como ser diferente, mas eu acho que não pode sumir, são os momentos de reflexão. Se as pessoas estão dispostas ainda a refletirem, é porque ainda tem uma luz para a gente ser melhor, né? A disposição de ser melhor. Eu achei isso. Parabéns para todos vocês e pela disposição de refletirem juntos. Eu acho que isso é o que faz a gente crescer. Muito obrigada, professora.